Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar um pouco mais sobre o comportamento histérico ou histriônico, né? E hoje nós vamos falar aí dessa construção do self do histérico. Como é que é essa construção, como é que isso acontece? Esse é o nosso tema de hoje, falar sobre o self da personalidade histérica. Vamos nessa então? Bom, vamos falar um pouquinho primeiro sobre o funcionamento do self. Como é que é essa relação do self, né? Como é que é essa construção? Se a gente fosse comparar o self da pessoa histérica, a gente poderia dizer então que seria uma criança amedrontada e carente que está aí lidando com o mundo, com pessoas estranhas e poderosas. Por isso que nós falamos que na histeria há um desejo de ser desejado e, inconscientemente, o desejo de constituir um certo poder diante de alguma situação. Né? Então, quando a gente fala das pessoas histéricas, elas podem parecer manipuladoras e controladoras, mas na verdade elas não são. Elas têm um comportamento muito diferente desse de manipular e controlar as outras pessoas. Porque é uma busca por uma segurança, por ser aceita. Então é um controle diferente das suas reações e dos seus comportamentos. Porque elas não buscam o prazer aproveitando-se do outro, mas sim firmando-se diante dessas outras pessoas. Então é como se elas buscassem de fato um poder que não é delas. E elas procuram ser de fato a pessoa ideal para estas outras pessoas. Por isso que nós falamos que na histeria há um desejo de ser desejado, tanto para homens quanto para mulheres, um desejo de ser desejados. E trazendo aí exemplos, né, aquela fantasia das mulheres, né, de serem alunas daquele professor fantástico, maravilhoso, bonitão, ou mesmo os homens, né, que têm também essas fantasias de terem suas professoras, de ter aquelas experiências sexuais. Né? Então, a histeria vem nesse desejo de ser a pessoa ideal para as outras pessoas, tanto para homens quanto para mulheres, há esse desejo de ser a pessoa ideal. Né? Ter alguém que domine para suprir essa insegurança, e isso usado através da própria sedução. Então as pessoas histéricas, elas usam a sedução, elas usam uma forma de mostrar principalmente o seu próprio corpo, isso vai através da sedução. Por quê? Porque a atração demonstra que a sedução está surtindo efeito. Então elas usam essa estratégia, o seduzir, para que isso crie uma atração. Quando isso começa a funcionar, então elas percebem que a sua ação está surtindo efeito. A sua sedução está de fato trazendo aí o resultado esperado. Né? Traz a ideia de que elas estão conquistando esse poder. Por outro lado, também há um medo, né, de perder esse certo poder adquirido, de perder essa pessoa, de não ser aceito por essa pessoa, e há a culpa também por exercer esse poder sobre as outras pessoas, principalmente quando se fala de seduzir pessoas que são casadas. Porque seduzir pessoas que são casadas traz a sensação de culpa, por pensar na outra pessoa, né? Na pessoa, no caso de uma mulher que tenta seduzir um homem, na esposa desse homem, no caso de um homem que tenta seduzir a mulher, o marido dessa mulher. Então há também essa sensação de culpa. E quando nós falamos aí da autoestima das pessoas histéricas, essa autoestima está baseada então no status, né? Na sensação de status, na sensação de poder, e elas acabam assim sentindo um apego ao objeto desejado. Elas querem ser o objeto de desejo, mas para isso elas precisam desejar um objeto também. Trazemos outro exemplo, fãs de pessoas famosas que gostariam de estar com seus ídolos, de estar aí compartilhando momentos, como se esse ídolo fizesse parte delas e elas não vivessem sem esse ídolo. Né? Então elas utilizam muitas vezes aí, inclusive, a reversão, ou seja, querer cuidar de outra pessoa, querer cuidar de uma outra criança, por exemplo, para poder cuidar da sua criança interior. Então é um mecanismo de defesa aí da reversão. E um outro processo também muito comum na histeria é a contrafobia. O que seria essa contrafobia? Quando existe um medo, por exemplo, o medo de se expor diante de uma autoridade, o medo de enfrentar alguém, elas acabam enfrentando. Então elas enfrentam, né? Mas na verdade elas têm medo de enfrentar. Então nós chamamos isso de uma contrafobia, uma ação feita de forma contrária.
né? Então elas têm esse desejo de querer cuidar das outras pessoas para ser aquilo que falta para as outras pessoas. O que nós falamos muitas vezes nos relacionamentos de querer consertar a outra pessoa para que essa pessoa seja a ideal. Então nós vemos casamentos, por exemplo, que a mulher acaba sendo atraída por homens que são violentos e elas têm esse desejo de consertar esses homens. Da mesma forma, os homens que sentem o desejo aí por mulheres que são mais poderosas, digamos assim, né, mas na tentativa de consertar essa mulher poderosa. Então isso pode acontecer. E quando nós falamos aí do controle, né, ou seja, da relação com a sexualidade oposta, no caso das mulheres, elas tendem a expressar o seu lado mais masculino, o seu lado mais forte, para demonstrar um certo poder, ao invés de alcançar o mesmo poder com o seu lado feminino. E os homens, da mesma forma, eles tendem a expressar o seu lado mais feminino, o seu lado mais submisso, para concretizar aí uma conquista, né? Como se fossem aí uma mãe que tem um filho ou que tem uma filha no seu ventre para cuidar. Então, eles utilizam a feminilidade. Isso é muito comum na histeria entre homens e mulheres. O querer cuidar, né? No caso das mulheres, nós falamos aí de um desejo de ter o pênis. No caso dos homens, um desejo de ter o útero. Então vem esse comportamento do contrário, da sexualidade oposta, para poder manter essa conquista e manter esse certo poder adquirido. Um outro fator também é quando nós falamos do tempo. Ele é muito importante e é muito assim, digamos, agressivo para as pessoas histéricas. No caso das mulheres, por exemplo, aquela tendência em se maquiar para tentar conter ao máximo o envelhecimento natural. Então, há aquela necessidade de se maquiar, de se produzir, de se sentir mais jovens. No caso dos homens, se sentirem mais garotões, mais, assim, mais vistosos. Então, há uma tendência também a tentar controlar o tempo, ou seja, não deixar o tempo passar. E essa sensação de perda que vem, né, do poder de conquista, vem justamente do medo de não ser mais esse objeto de desejo. Por isso essa questão do se enfeitar, do se maquiar, do se parecer mais jovens. Ouvimos muitas vezes, olha, eu tenho tantos anos, mas na verdade aqui, ó, aparento ter bem menos. Por quê? Essa questão de lidar com o tempo, com o medo que o tempo passe. Então, tem aí uma percepção de que, ou seja, no tratamento em si, nós temos que trazer essa percepção de que há outras áreas que podem ser desenvolvidas além da atração. Nós temos que trazer isso para dentro da clínica. Por quê? Porque os histéricos acabam se afetando muito em relação à autoestima. Eles se sentem prejudicados. Por isso essa necessidade de lidar com o tempo. E quando nós falamos do self e o comportamento das pessoas histéricas, no caso dessas pessoas histriônicas, né, que são aquelas dramáticas, é muito diferente do narcisismo, isso é importante a gente deixar claro. Né? Por quê? Porque vem no contexto do se cuidar. Então, qual que é a diferença? No caso do narcisismo, é a necessidade da atenção do outro para comprovar a sua beleza, a sua magnitude, a sua imagem. Né? No caso das pessoas histéricas ou histriônicas, não é isso que acontece. Elas não querem a atenção do outro. Elas agem de uma certa forma por medo da rejeição do outro, de não serem aceitas pelo outro. Né? Então tem esse medo de não conquistar o outro, de não conseguir esse poder que elas interpretam que a outra pessoa tem. Então há um conflito muito grande aí de personalidade, muitas vezes tendo aí um comportamento bastante defensivo e às vezes até destrutivos, né? O que liga aí a um certo comportamento de depressão quando não conseguem conquistar, se sentindo assim como as pessoas que não têm capacidade, que não conseguem fazer as coisas. Né? E quando isso não ocorre, ou seja, quando não tem esses conflitos, essas pessoas passam a ser muito mais atenciosas. Então, as pessoas histéricas, quando elas não estão nesse estado do conquistar, do seduzir, elas são pessoas muito mais atenciosas. É por isso que vem esse desejo de se sentir desejado. Quando elas têm essa sensação, quando têm esse desejo, elas acabam exagerando nos seus gestos, querendo ser vistas, querendo ser
notadas pelas outras pessoas. Por quê? Porque na infância não tiveram essa notoriedade toda, não tiveram essa percepção de que elas podem ser vistas de outras maneiras. Né? Então elas foram muito castradas, muito impedidas de expressar um sentimento, de expressar alguma coisa. Então elas passam a sofrer nesse aspecto. Né? Então elas tentam transformar essa passividade, né, em poder por meio da forma física, pelo corpo, pelo exibicionismo. Né? É um comportamento aí contra-depressivo. Elas não parecem depressivas, mas na verdade há uma depressão muito grande, um sentimento ali autodestrutivo se não for aceito. E o comportamento do histriônico, né, do exagero, vem desse medo de não ser aceito, vem desse medo de não ser assim bem recebido, de ser rejeitado. Mas não quer dizer que essas pessoas não sintam aquele sentimento. Elas sentem, mas por outro lado, fica parecendo algo muito superficial, porque elas usam da gesticulação, usam do corpo físico, usam os braços, usam as expressões. Por quê? Porque existe uma ansiedade pelo que pode acontecer, por terem, por exemplo, esse sentimento de serem desvalorizadas, de não serem notadas. Então elas tentam usar esse físico. Acham que não vão ser aceitas se expressarem o sentimento, assim como era quando crianças. Né? Então nós vemos expressões, por exemplo, como estou tão cansado, esse enfatizar tão cansado, é muito comum, né, junto aí de expressões faciais, né, estou tão cansado, para poder demonstrar esse sentimento. Então a dificuldade de mostrar tudo isso que elas estão sentindo, elas acabam expressando com o corpo. Né? Mas isso que faz parecer então tão trivial, tão exagerado nesse comportamento. Por isso usar o físico. E elas tentam ao máximo convencer os outros de seus sentimentos, né? Mesmo parecendo fingir, porque na verdade elas estão sentindo, só não sabem expressar esses sentimentos. Então elas usam o corpo. Ok? Esse é o vídeo de hoje. Espero contribuir aí com a sua caminhada, com mais entendimento sobre o lado histriônico. E um abraço e até a próxima.